são 45 mulheres de um universo gigantesco, de mais de 300. A gente parou em 300 e falou, olha, não vamos continuar procurando, senão isso não vai acabar nunca. Mas a gente selecionou as 45 e todas têm um contexto de luta nos mais variados sentidos. Tem a luta armada mesmo, né? A luta como a gente pensa em sentido de revolucionária. A gente tem aí algumas guerreiras como a Dandara, a mulher de Zumbi dos Palmares, e a Anne Garibaldi, que pegou em armas, nas mais variadas frentes aqui na Itália. A gente tem lutas pela educação muito acentuadas. Tem Madalena Caramuru, Luísa Floresta, que não só é pela educação, mas que traz o feminismo também na escrita para o Brasil. A primeira escrita sobre feminismo é de Luísa Floresta, que depois funda o Colégio Só para Meninas, e com temas, com disciplinas que as mulheres não podiam cursar, né? As mulheres tinham que fazer bordado, entre outras coisas, costura. A Anísia traz o mesmo ensino dos homens para as mulheres. A gente tem uma série de lutas de cultura, a gente tem lutas de saúde, tem pessoas que lutaram para acabar com a desnutrição infantil, como a Zilda Ares. Tem pessoas que lutaram pelos nossos direitos políticos, né? A Berta Lutz e os primeiros grupos organizados de sufrágio aqui no Brasil, no começo do século XX. A gente tem uma série de lutas aí, todas essas mulheres tiveram que lutar contra alguma coisa. Acho que começa lutando em casa contra o que se esperava delas, o que elas deveriam fazer, que era casar cedo e ter filhos. Então começa nessa luta de não casar, ou de foi casada, fugir de um casamento às vezes e escolher seu próprio parceiro. Muitas delas lutaram por isso. E lutar no mercado de trabalho, lutar pelo que elas queriam fazer da vida delas. Eu vou passar aqui um pouco para a Duda, senão eu falo tudo. Eu nunca falo muito, mas comentar com outras lutas. Na verdade, são pessoas que queriam ter liberdade de escolha, né? Então, muitas vezes, antes de exercer, por exemplo, a Berta Lutz foi lutar pelo direito de trabalhar como bióloga, né? Ela não tinha, antes de todo mundo pelo voto feminino, mais clássica, né, nesse sentido. As lutas da Indianara Siqueira, que é uma ativista trans, fala aí um pouco sobre essa revolução de gênero que a gente está trabalhando bastante agora. Tem as lutas abolicionistas, Chiquinha Gonzaga, Maria Firmina dos Reis. Anita Garibaldi também, Anita Garibaldi, literalmente. Exatamente. E aí, gente, mudando um pouquinho aqui para elas, a gente tem também, elas estão falando de lutas, né, de mulheres que lutaram muitas vezes literalmente, né, foram no fronte da guerra. Mas a gente sabe muito bem que a gente tem a nossa luta diária sendo mulher, né? E, por exemplo, a Marta escreveu esse livro, Nunca Houve um Castelo, na qual tem a Brigitte, que é uma personagem que luta com as vozes interiores. Depois qual mulher nunca lutou com vozes interiores na sua cabeça, né? Depois, essa mesma personagem tem que batalhar porque o marido morre, ela fica viúva com 3 filhos. Além da Brigitte também tem a Estela, todo mundo está lutando ali, né, Marta? A Guiomar também é uma personagem que tem que lutar porque ela nunca, desde criança, ela não se encaixa num padrão estético e tudo mais. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu vou aproveitar e falar um pouco também sobre a Euridice, que é a que estava no meu primeiro livro, porque eu acho que ela eu acho que ela é um bom exemplo dessa luta feminina para poder ser alguém. Então eu fiz no meu primeiro livro, você tem Euridice como protagonista, que é uma mulher absolutamente inteligente, brilhante, que não consegue se realizar por viver num tempo e num espaço muito pouco era permitido para as mulheres. No segundo livro, a protagonista é a Estela, que é uma pessoa absolutamente deslumbrada, que o que ela mais quer na vida é se casar e ter um bom marido, e aquela vida, o sonho dela é o sonho de ser classe média alta, de ter uma casa e de ter aquela vida perfeita, um marido perfeito, a casa perfeita. As duas terminam não conseguindo exatamente o que elas querem, um pouco por causa da época e do lugar em que elas
posso falar um pouco no fim do livro, para quem quiser ler esse livro, mas assim, nesse livro da Eunice, eu pensei muito, eu sou uma pessoa bastante otimista, mas eu não poderia dar um final feliz para ela. Eu terminei dando um final, eu deixei o livro um final aberto, porque eu acho que se eu desse um final feliz para ela, a luta teria acabado. Eu acho que assim, seria muito inverossímil. Em relação a Estela, no segundo livro, a luta dela para manter um casamento que, por algumas razões, é impossível de manter, mas ela não consegue ver nada além daquele casamento, então acho que é uma coisa que acontece muito também, a gente consegue ver muito assim nas mulheres, né? Você ter sua vida limitada pelo sonho do casamento, pela casa, as coisas. Essa luta para manter a família, né? Existe também essa questão. É uma luta para manter o status quo, mas que a mulher, na verdade, é uma luta da mulher que nem é para a mulher, mas é uma luta que existe o tempo todo, diariamente, né? O tempo todo mesmo. Carola, se puder falar também um pouco sobre a luta e seus personagens, que também lutam muito, literalmente com armas sonolentas, é o título do livro da Carola, desculpa. Bom, primeiro, obrigada por vocês estarem aqui. Eu queria começar falando um pouco do que você falou nesse início, de como as mulheres estão em todos os lugares, né? Elas são as leitoras, elas estão nas editoras, mas que eu acho que é importante dizer que, apesar delas serem as leitoras, apesar delas estarem nas editoras, apesar de tudo isso, os livros ainda são primordialmente escritos por homens. Os personagens são primordialmente são masculinos. Tem uma pesquisa muito interessante da professora de Brasília, Regina Del Castanher, só para dar dados estatísticos. Ela fez uma pesquisa dos romances brasileiros da década de 70 até os dias de hoje, e ela mostra que 70% dos romancistas são homens, 70% dos personagens são homens brancos, de classe média, média alta. Então, que na realidade, que apesar da mulher ser a leitora, os escritores e os personagens são homens. E mesmo quando falam da mulher, é uma visão da mulher como um objeto, a mulher como um ser desejado, etc, etc. Mas raramente você tem poucas mulheres falando do que é ser mulher. Então, eu acho que uma mesa dessas é super necessária. Assim como o livro das meninas sobre as mulheres extraordinárias, ele é muito importante para falar das lutas, porque se a gente, quando as pessoas dizem assim, a gente não precisa do feminismo, precisa sim, porque existiram essas mulheres que lutaram pela gente, quer dizer, elas lutaram para que a gente pudesse votar, para que a gente pudesse escrever, para que a gente pudesse ir para o colégio, etc, 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 que não são direitos tão óbvios assim, como a gente pensa hoje em dia. Então essa mesa, eu acho que ela é super essencial e tem a ver com essa questão das lutas. Passando para o meu livro, primeiro porque eu acho que só o fato de ser mulher no mundo já significa ter que lutar, né? Ter que lutar pelo direito de sair na rua com uma saia curta e não ser importunada por isso, ter que lutar por não ser importunada porque o corpo não é exatamente aquele que a mídia espera, ter que lutar, enfim, por uma série de coisas. Então, quando eu escolhi falar de mulheres no meu livro, claro que tinha a ver com falar de lutas, né? Falar do que é ser mulher no mundo, até porque são poucas as romancistas falando de personagens femininos, falando de questões do desejo feminino, do corpo feminino, do que é ser mulher, do que é ser mãe, etc, etc. É uma coisa que está começando agora, porque até então eu acho que a gente tinha muito medo, porque quando a gente falava disso, era visto como, é coisa de mulherzinha, é mimimi, não é alta literatura, não é uma literatura importante, porque na realidade, assim, quando o homem fala das questões masculinas, aquilo é visto como universal. Quando a mulher fala sobre as questões dela, do corpo dela, aquilo é de mulher, né? Então não tem esse caráter universal. Então agora, eu acho que parte desse movimento feminista faz com que as escritoras também comecem a falar desses assuntos. Então, falando brevemente dos personagens, são mulheres que de alguma maneira estão tentando ser uma pessoa. O romance é um romance de formação. O que é um romance de formação? É um gênero que você acompanha o personagem desde muito jovem, desde a adolescência, e esse personagem se torna adulto.
geral, é um gênero masculino, é sempre um rapaz no colégio e ele vira homem. E eu queria falar sobre como é virar mulher. Como é para uma moça jovem, adolescente, todas as personagens, as 3 personagens começam muito jovens, elas têm 14, 15 anos. Como é se virar mulher? O que eu desejo como mulher? Eu quero ser mãe, eu não quero ser mãe? Uma dessas personagens é uma moça muito pobre, que ela é mandada, ela nasceu em Minas, uma família muito pobre, e ela é mandada pela mãe para trabalhar como empregada doméstica no Rio de Janeiro. Então, ela chega aos 14 anos, vai morar na casa dessa família, onde ela tem uma relação, ao mesmo tempo, muito próxima, como essa relação da doméstica, que mora ou morava dentro de casa, e, ao mesmo tempo, uma relação de poder que, de certa forma, reproduz a ideia da casa grande da senzala, né? Então, como é para ela se tornar uma mulher, e tem outros personagens que eu acho que mostram como é se tornar uma pessoa, que é tão complicado sempre se tornar adulto e, nesse caso, se tornar mulher no mundo que tende a ser misógino. Essa luta que é diária, né? Que é uma luta que a gente realmente tem o tempo todo. Qualquer personagem, se você for traçar um personagem feminino, uma mulher, você vai ter que mostrar que ela luta para estar ali, qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que se impor o tempo todo, né? Do microfone. Que a Carol falou, eu não moro aqui, né? Eu moro no exterior, e aí outro dia eu fui na biblioteca porque eu tenho 2 filhos, um de 6, um menino, e um de 8, uma menina. Aí eu fui buscar na biblioteca uns livros de educação para eu aprender, né? Sobre como que eu tinha que fazer na fase deles. E o título que eu consegui de menino era assim, How to Raise Boys, como criar meninas. E o título das meninas era assim, How to Raise Strong Girls. Como criar meninas fortes. Já existe. O menino você cria, a mulher você tem que dar forte. É essa luta, né? Que tanto os 3 livros aqui, eles tratam muito de luta, porque o tempo todo aqui eles estão lutando mesmo, né? Não tem jeito. E aí um outro tema que a Carola começou a falar, e depois eu volto só para a Carola, né, descansar um pouquinho, que a gente luta tanto, a gente é obrigado a lutar tanto, porque existe um apagamento em torno da mulher, né? Existe o tempo todo uma forma de nos apagar, seja na história, que sempre a história toda foi escrita por homens, então é normal que a gente seja apagado, porque é o ponto de vista masculino, que a gente conhece quase que majoritariamente, né, dentro das histórias, e existe um apagamento, até a Carola estava trazendo isso de volta, né? No início da mesa eu falei sobre literatura e feminismo, o quanto que isso está junto, porque nós somos quem mais lemos, mas ainda assim há um apagamento muito grande, né, da mulher. Eu acho que então as meninas podiam começar a falar um pouquinho, né, sobre o apagamento geral, porque o livro de vocês é um tratado contra esse apagamento, né? Vocês vão atrás de muitas mulheres que foram incríveis e altamente importantes, extraordinárias, como elas botam aqui, e que a gente nem conhece muitas vezes, né? Então, se puderem falar sobre isso. Oi, esse livro, na verdade, durante o processo de pesquisa, durou mais ou menos 2 anos, foi um processo de pesquisa bem complicado, porque diferente de escrever uma literatura de ficção, que você também precisa fazer muita pesquisa, você precisa ir atrás, nesse caso a gente tinha um comprometimento na hora de trazer ali detalhes específicos sobre cada trajetória dessas mulheres. Algumas mulheres, assim, e todas, na verdade, a gente descobre que essas 45, mas muitas outras que ficaram de fora, elas foram protagonistas em suas épocas. Algumas tiveram reconhecimento em suas épocas. A Ada Rogato, por exemplo, foi uma aviadora. Saiu muito no jornal na época, nos anos 50 e tal. Ninguém fala mais dela. Ela foi a pessoa que, não só entre as mulheres, mas entre os homens, cruzava a Cordilheira dos Andes em avião teco-teco sozinha. Ela não levava copiloto, ela não levava nem radiocomunicador às vezes, sabe? Ela ganhou muitas medalhas de vários países. Ela chegou a ter algum reconhecimento em sua época e foi apagada. Ninguém mais fala de Ada Rogato, nem sabe quem é. Para algumas foi muito complicado chegar nas histórias. Essa estava registrada, mas Dandara, todo mundo já deve ter ouvido falar de Dandara, a mulher dos Zumbi dos Palmares, mas coitada, né? Ela entrou para a história como a mulher de alguém, né? Que é esse lugar horroroso que as mulheres ocupam, sempre sendo a mulher acompanhante de alguém. Ou a Anita Garibaldi, que é quem? A mulher do Garibaldi. Não. Até Garibaldi, antes de morrer, ele deixa bem claro numa biografia, fala assim:
Anitta foi valente, ela não merece ser lembrada como a minha mulher. Ela fez coisas que eu não fiz também. Mas Dandara, e a Duda conta um pouco sobre Madalena Caraburu, também foi outro caso emblemático, ela estava caindo numa questão de lenda. A gente não sabia mais se a Dandara tinha existido de fato ou se ela era uma lenda que veio pela tradição oral. Porque essas histórias, a gente tem registros de história de Zumbi dos Palmares, Ganga Zumba, que era o tio dele, mas a Dandara, o que é confiável? A gente foi atrás de muitos pesquisadores, pouquíssimos estudam, nenhum estuda Dandara, na verdade. Assim, tem a Jaridia Reis, que até escreveu sobre ela, mas romanceou uma série de elementos ali na trajetória dela, porque ficam lacunas e a gente preenche de alguma forma, né? Mas a gente foi atrás de muitas pessoas e assim, não tinham histórias registradas. A gente conseguiu aqui e ali um registro de que, opa, aqui tem uma evidência de que ela realmente existiu, que ela não foi uma lenda apenas. Mas tinha uma história que se propagava de que ela tinha, no último cerco, ali ao quilombo, ela se jogou para não se entregar, e ela era uma das pessoas que fazia estratégia de combate ali do quilombo. Ela se jogou de um penhasco. A gente nunca vai saber se ela se jogou. A gente sabe que muitas pessoas se jogaram nesse último cerco ao quilombo. Se ela estava ali no meio ou não se sabe. O que a tradição oral conta é que sim, e é esse registro que a gente acaba tendo que confiar. Mas não está escrito. Se a gente não escreve, se a gente, infelizmente, não deixa registrado isso, a gente morre para a história, né? E aí você é obrigado a fazer um livro desses, na verdade, que não deveria existir, né? A gente deveria aprender sobre Dandara, sobre Anitta, sobre essas mulheres valentes, essas mulheres que fizeram coisas maravilhosas e mudaram, e não é só porque elas foram mulheres, vamos contar aqui porque... Não, é porque elas realmente mudaram o curso de acontecimentos para todos os brasileiros. E, infelizmente, a gente tem que registrar num livro desse. Ainda bem que hoje a gente tem prateleiras que trazem esses livros. Eu espero que um dia a gente não tenha mais essas prateleiras e que esses livros, eles estejam dissipados e contados na história, nos livros de história, que a gente possa crescer falando, eu vou me inspirar em qual mulher, sabe? Qual mulher você quer se inspirar? A gente não tinha esses registros, né? Então, acho que veio daí o porquê a gente escreveu esse livro. A gente queria que, sei lá, eu tenho uma filha de 1 ano e eu queria que ela pudesse crescer escolhendo qual é a mulher que ela quer ter como inspiração, sabe? Porque a gente não tem, e qual brasileira, mais que uma mulher, que a gente conhece muito Frida Kahlo, né? Mas cadê a brasileira? Era nosso questionamento, cadê a brasileira? Eu mesma ficava puxando, falando assim, você puxa um pouco, você lembra a Clarice Lispector, você lembra de Cecília Meirelles, algumas mulheres que você admira, mas era muito difícil. Até a nossa primeira lista tinha 20 nomes só. Foi uma lista. O apagamento, ele existe mesmo, né? Um projeto. A gente tem aí o que 70% então, dos homens ainda publicando, essa posição de registro que está realmente sendo ocupada, né? Senão... A gente tem que acabar com esse apagamento imediatamente. A Carola estava falando, foi a Marta que falou isso agora, quando a gente estava vindo para cá, da questão do New York Times fez uma meia-culpa sobre um apagamento, né? Eu achava legal você começar a falar um pouco sobre isso. Eu estava conversando aqui, o New York Times, outro dia ele fez um caderno especial falando que ao longo da história do New York Times, 70% dos obituários eram de homens e 30% de mulheres, né? De pessoas que fizeram um trabalho significativo. E aí, o próprio New York Times falou, será que é realmente isso? Será que os homens tiveram muito mais mulheres? Vamos
é real, né? Ele é mundial, ele existe, ele não é uma coisa com a mulher brasileira. Claro que o Brasil tem problema com registro, a gente tem problema com memória, a gente tem vários problemas, mas existe uma questão realmente... Existe, mas eu também acho também é importante dizer que assim, os homens e as mulheres, eles não tiveram um papel, a gente nunca vai conseguir, se a gente olhar para o passado, os homens vão estar sempre fazendo mais do que as mulheres, porque acho que também existe um problema de autoconfiança também. Eu acho que as mulheres deixaram de escrever romance, as mulheres deixaram de ocupar cargos importantes, um pouco porque era difícil, um pouco porque elas achavam que elas não eram capazes de ver isso. Acho que a gente está mudando, né? Eu vejo muita esperança, a quantidade de meninas jovens que tem aqui hoje, né? Carola, mas eu acho que tem uma coisa, tem a questão da autoconfiança, sim, mas eu acho que é super importante dizer o seguinte, falando de escritores só, tá? Você precisa de um tempo para escrever. Você precisa que alguém pague pelo tempo que você está usando para escrever. Então, em geral, você tem escritores que tiveram uma mulher que fez tudo, que cuidou dos filhos, que cuidou da casa, que cuidou de tudo, para que aquele homem pudesse escrever, para que aquele homem pudesse fazer uma obra. Nós vamos pensar no Saramago, vamos pensar em Tolstói, eu posso falar um monte de nomes de homens, grandes escritores, que tiveram uma mulher por trás, cuidando de absolutamente tudo. Eu gostaria de saber quais foram as escritoras que tiveram um homem ali por trás, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando de todas as questões, porque acontece que a mulher, ela escreve, mas ela também cuida dos filhos, ela também para o filho, ela também trabalha, ela também cuida da casa, quer dizer, ela tem uma quantidade de coisas para fazer. E raramente tem essa figura por trás dizendo, pode deixar, meu bem, que eu cuido de tudo para você, para que você possa escrever a sua grande obra. Então eu acho que tem sim a questão da falta de autoestima, que é muito verdadeira, mas também é essa questão prática, muito básica, que é a divisão de tarefas dentro de casa, né? Então quando a gente conseguir ter uma sociedade mais igualitária e que tanto os homens, não mais o homem que ajuda em casa, mas o homem que é responsável da mesma forma que a mulher é responsável pela criação dos filhos, por tudo, aí sim você vai ter um espaço para que as mulheres possam, para que mais mulheres também possam cuidar, possam criar uma obra. Fora isso, só para fechar, voltando à pesquisa da Regina, porque só 30% das mulheres 30% dos romances são escritos por mulheres, inclusive o prêmio Sesc, que é o principal prêmio de literatura, o Henrique Rodrigues, que é quem cuida disso, me disse, olha, só 30% dos romances escritos são de mulheres, feitos por mulheres. Então, pensando também que a mulher mais pobre, em geral, ela não tem nem marido para cuidar. Ela sozinha sustenta os filhos, ela sozinha sustenta a casa, ela sozinha cuida de tudo. Então, assim, como você pode esperar que dentro disso surjam grandes obras? Então, acho que tem muito trabalho a ser feito, mas também um trabalho de uma divisão mais justa de tarefas. Eu acho uma divisão mais justa de tarefa para que o livro aconteça, né? Para que possa se escrever. Mas uma vez escrito, existe também um apagamento daquela literatura escrita por mulher. Tudo que a mulher escreve pode ser um pouco encarado como, né, se tomar cuidado com o que você vai escrever, para não ficar uma literatura açucarada, para não ficar enquanto o homem não. O homem vai sempre ter essa questão que permeia toda mulher escritora, né? Sabe, não sei se alguma de vocês aqui quer contar um pouco sobre isso. Assim. Sobre essa questão do apagamento, uma vez o livro escrito, existe um apagamento da mulher também, né? Existe aquilo que você estava contando de um jornal que resumiu o seu livro de uma forma altamente equivocada, porque você é mulher, com certeza, né? Eu acho que o que tem esse apagamento depois, primeiro pelos prêmios. Os prêmios literários, se você olhar, os finalistas, em geral, são 10 finalistas. Em geral, são 2 mulheres para 8 homens. Os principais prêmios raramente dão ou deram o prêmio máximo a uma mulher. A gente pode dizer que as mulheres escrevem pior que os homens? Não sei. Eu acho que tem uma leitura, o mercado lê diferente se é uma mulher do que se é um homem. Então, por exemplo, quando eu escrevi o último livro antes desse, que é um livro sobre a relação pai e filho, e tem
uma parte mínima de uma história de amor. Quer dizer, ele foi lido como Carola Saavedra escreve mais uma linda história de amor. E eu tenho certeza que se esse livro fosse escrito por um homem, jamais se falaria da história de amor. Se falaria da questão pai e filho, se falaria da questão política, se falaria, enfim, teria um caráter universal que, por ser uma mulher, é lido a partir da história de amor. Então, em geral é isso, quer dizer, se um homem escreve, ele escreve algo universal. E se uma mulher escreve, ela está falando de questões femininas, de amor, da casa, dos filhos, etc.